Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, Tu és Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o
transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? O pão do céu, Tu Deus és, Emanuel. enche-me. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel. Enche-me, Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me, enche-me. Quero mais de ti. Enche-me, Senhor, até transbordar. Enche-me. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Se só tu tens, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Porque Ele vive, temor não há. não há, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Chegamos ao momento da pregação da Palavra de Deus. Na verdade, é uma série que estamos fazendo de mensagens, estudos, porque estamos
assentados, pensando na palavra de Deus, sobre um assunto específico, já há algumas semanas, e ainda por mais outras semanas, como eu disse, em porções, através de episódios, estamos falando sobre o viver na carne e o viver no Espírito. Sendo que essas duas posições se contrapõem uma à outra. Ou vive-se na carne ou vive-se no Espírito. Não existe esse negócio de que vivo 50% na carne e 50% no Espírito. Não existe esse negócio de que eu vivo no Espírito no domingo à noite ou de manhã quando eu vou para a igreja e o resto da semana eu vivo na carne. Não existe isso de eu vivo 23 horas por dia no Espírito e 1 hora a carne é fraca. Não tem isso. Ou vivemos na carne, ou vivemos no Espírito. Quando nós vivemos na carne, todas as nossas ações, até as religiosas, são pecaminosas. Todas as nossas ações, até a caridade feita, é pecaminosa aos olhos de Deus. E quando nós vivemos no Espírito, nossa vida é pautada por um comportamento que santifica todas as coisas que nós fazemos. A Bíblia diz em Malaquias que chegará um tempo que até as panelas na casa que cozinharão o feijão e o arroz serão panelas santas ao Senhor. Então a vida no Espírito faz com que as atitudes e comportamentos dessa pessoa santifique tudo que está ao redor delas. Todas as suas ações. É bancário, está trabalhando no banco, tem um trabalho santo, santifica o banco, santifica a sua função, porque é uma pessoa que vive no Espírito. Nós temos visto nos episódios anteriores que é uma decisão a ser tomada, viver na carne e no Espírito, que vamos colher o reflexo disso nos relacionamentos. Tanto quem vive na carne como quem vive no Espírito terá no seu relacionamento o resultado da escolha que teve. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, relacionamento consigo mesmo. E, evidentemente, quem vive na carne, a Bíblia diz que a carne produz morte e destruição. Então, a morte e destruição vai se manifestar nos relacionamentos. Quem vive no Espírito, a palavra de Deus diz em Romanos, que a vida no Espírito, aquele que anda no Espírito, produz vida e paz. Quem anda no Espírito tem vida e tem paz. Então, vida e paz se manifestarão nos relacionamentos. Sempre teremos uma luta interior. Se vivermos na carne, iremos lutar com a nossa consciência o tempo todo, que nos aponta qual é a vontade de Deus e o que é viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, vamos ter a nossa carne o tempo todo clamando e as concupiscências querendo se manifestar e precisaremos desfazer o efeito e o poder dessas concupiscências na nossa vida, não praticando-as, não vivendo nas concupiscências. Portanto, sempre teremos luta, batalha. Durante vários episódios vimos o que é andar na carne. As manifestações na vida da pessoa que anda na carne e o quanto isso prejudica o relacionamento com Deus, com as outras pessoas e consigo mesmo. No último episódio, nós começamos a falar do lado bonito dessa estrada. Começamos a falar do viver no Espírito. E vimos que quem vive no Espírito tem como primeiro aspecto dessa vida espiritual, tem o amor como referência. O amor passa a ser a referência da vida no Espírito. Hoje vamos ver o segundo gomo desse fruto do Espírito, que é a alegria. No mesmo texto de Gálatas, nós temos lá discorrido o que é o fruto do Espírito. Perceba, não são frutos do Espírito. É o fruto do Espírito, é pacote completo. É fruto do Espírito. Ah, eu tenho amor, mas não sou alegre, não tenho paz. Eu tenho longanimidade, mas não sou benigno, eu só faço mal para os outros. Eu tenho bondade, mas sou infiel. Não. Está vivendo uma confusão, não tem nenhuma coisa nem outra. Tem apenas aspectos, conhecimento. Se esforça para amar, se esforça para isso e para aquilo, mas não tem isso na sua vida como um fruto. Fruto tem DNA, tem gosto, tem cheiro, tem prazer. Então o fruto é completo. E hoje nós estamos vendo o segundo gomo, a segunda parte do fruto do Espírito, que é a alegria. O fruto do Espírito é amor e depois diz, o fruto do Espírito é alegria. É muito difícil para um pregador como eu, falar sobre alegria sem lembrar
da passagem bíblica do povo de Deus, Israel, narrada em Neemias, no capítulo 8. Nós encontramos um momento muito especial na história do povo de Deus. Um povo que sofreu bastante, que passou por enormes dificuldades e que agora está começando a conhecer o livramento do Senhor. Depois do arrependimento, da mudança de atitude, voltam para suas casas, porque tinham perdido as suas casas, tinham perdido até a sua cidade, voltam ao seu país, voltam às suas casas, voltam à sua vida. Parece que eles viveram um tempo em pandemia, isolados, afastados de tudo, e eles voltam agora a viver, tiram a máscara e começam a andar nas ruas, e começam a viver uma vida normal. Mas no contexto dessa vida normal acontece alguma coisa importante. Eles encontram a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles escribas, alguns homens mexendo nas coisas antigas, encontraram o livro sagrado. Encontraram a Bíblia lá, tiraram o pó que estava sobre ela, e aí o governador Esdras e o sacerdote Neemias saíram para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus diante do povo. E começaram a ler a palavra de Deus. E o povo pegou o entendimento da palavra, compreendeu que todo o mal que eles sofreram, toda a dificuldade que eles tiveram, era em decorrência de terem desprezado a palavra de Deus. Ela estava empoeirada. Tome cuidado para não deixar a Bíblia empoeirada na sua vida. Tome cuidado para não deixar a palavra de Deus perdida na sua casa. Tome cuidado para que você não encontre a palavra de Deus depois de sofrer muito. Se você encontrar logo a palavra de Deus, vai poupar-se de sofrimentos, vai poupar-se de dores. Aquele povo sofreu muito, mas chegou o dia que encontraram a palavra de Deus. Então, mesmo que você esteja sofrendo porque perdeu a palavra de Deus, eu espero que agora seja o momento que você esteja encontrando. Porque a partir do momento que você encontrar a palavra de Deus, a sua vida vai ter um revertério, ela vai ter uma mudança. E um aspecto que vai se manifestar na sua vida é a alegria. Por terem encontrado a palavra de Deus, a palavra que trouxe quebrantamento, a palavra que trouxe lágrimas, a palavra que trouxe dor, porque a palavra foi como um espelho que mostrou para aqueles judeus os seus erros, os seus pecados, os pecados dos seus pais, a razão, a causa das calamidades que eles sofriam. As pessoas naturalmente, quando erram, quando sofrem, ficam procurando culpados. E ficam procurando de um lado para o outro. É o governo, é o meu marido, é o meu filho que me deixa infeliz, é o salário que eu tenho, é o olerite que é baixo. E elas ficam buscando razões, motivos para a sua desventura. E assim é com todo mundo. Mas quando alguém olha a palavra de Deus, não consegue olhar para os outros, olha para si. E os judeus olharam para si e viram, nós sofremos por nossa culpa, nós sofremos pelos nossos pecados, pela forma como desprezamos Deus, como desprezamos a vontade de Deus, como negligenciamos a palavra de Deus. Então eles choram, eles sofrem. O versículo 10 do capítulo 8 de Neemias apresenta a seguinte situação dentro desse contexto que eu mostrei para vocês. O versículo 10 diz que Neemias e Esdras, eles olharam, Neemias era o governador, eu inverti há pouco, e Esdras era o sacerdote e escriba. Diz que Neemias e Esdras, eles disseram ao povo, depois da leitura da Bíblia, quando eles estavam constrangidos porque perceberam seus erros, diz que eles disseram ao povo, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Temos aqui uma afirmação muito conhecida, muito forte. A alegria do Senhor é o combustível. A alegria do Senhor é o que vai impulsionar vocês. O povo estava chorando por causa da leitura da palavra de Deus, que revelou para eles os seus erros. Eles perceberam o quanto eles tinham sido ingratos com o Deus que tirou-os do Egito. Para você não ser ingrato com Deus, lembre-se, se você é um salvo, que Deus lhe tirou do inferno,
que Deus lhe tirou da condenação eterna. Lembre-se todos os dias para você não ser um ingrato. Eles perceberam o quanto eles tinham sido ingratos e injustos com um Deus amoroso que os livrou e proveu tudo o que eles precisavam. Deu para eles a terra, deu para eles o pão, deu para eles o trabalho, deu para eles a família, deu para eles a saúde, deu para eles tantas coisas, mas eles se esqueceram disso. A palavra de Deus mostrou tudo isso para eles e eles entenderam. E quando entenderam, começaram a chorar. E o choro é uma coisa boa, mas tem que ter medida. É bom chorar, mas não pode viver chorando. Não pode viver chorando. É por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas no dia seguinte, nasceu o sol, precisa nascer a alegria junto. Então a tristeza e a dor tem um lugar importante na vida do ser humano. É o momento da contrição, é o momento da reflexão, é o momento que o leva a pensar. Mas depois disso, precisa dar lugar à alegria. É por isso que Esdras e Neemias dizem para o povo, olha, vão comer. Porque quem está triste perde o ânimo até de comer. Quem está muito triste, tem gente que não, né? Tem gente que é glutona e come mais. Mas uma pessoa normal, quando ela está triste, ela perde o apetite, ela perde o prazer, ela não quer fazer coisas que normalmente ela faz, porque ela se entrega, ela se joga. E o povo está assim, jogado, chorando, entregue, lamentando quem eles eram, o que eles tinham feito. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que perceber quando a tristeza já cumpriu o resultado que tinha que cumprir na vida da pessoa, levar à contrição e ao arrependimento. E depois disso, a pessoa precisa se encorajar. Então, quando você peca, quando você erra, quando você fracassa, tem que ter um momento de curtir aquela dor. Não pode olhar o seu fracasso e o seu erro e levar na boa comendo sanduíche de mortandela. Você tem que perceber que, puxa, eu errei, eu falhei, isso não faz mal, tem que ficar triste, tem que chorar. Tem que chorar. Mas não pode viver chorando. Tem que perceber o momento que está na hora de parar de chorar. Está na hora de parar de se entregar. E Esdras e Neemias chegam para o povo e dizem, ó, chega, vão comer, vão se alegrar. Porque a alegria do Senhor é que vai ser motivação para vocês reconstruir. Para vocês pegarem o que estava destruído e agora está sendo reconstruído e darem forma. Então é a alegria do Senhor que é o combustível da vida de vocês. E é por isso que no fruto do Espírito, o segundo gomo do fruto é a alegria. Porque depois que você passa a amar, conforme aprendemos no episódio anterior, inclusive se você está pegando pela metade os episódios, não faça isso, vá no primeiro. É um estudo sequencial com mais de 20 episódios, que dão uma ideia exata de todas as coisas. E faça na sequência isso. Pode parar agora e vai lá no primeiro, aí no YouTube, no seu streaming, aonde você estiver acompanhando, e vá buscar o primeiro dessa série e vá fazendo todos eles, ainda que façam em outros dias e horários, que não seja quando é lançado esse estudo da série que estou ministrando. Então, no episódio anterior, nós vimos que quando a pessoa aprende a amar, os relacionamentos dela melhoram. Mas agora ela tem que sustentar o amor, ela tem que sustentar os relacionamentos. O que ela precisa? Da alegria. Porque a alegria é combustível. A alegria é força motora. A alegria faz a pessoa dar o up, fica em pé, fica fora, opa, eu vou fazer, eu vou caminhar. É a alegria que dá incentivo, encorajamento. É a alegria que faz pegar aquilo que está fazendo e não deixar esmorecer o esforço. Ou seja, hoje está fazendo, esforçado, dedicado, amanhã já está meio abatido, desanimado. Não, a alegria faz, opa, eu vou continuar aquilo que eu comecei, eu vou concluir aquilo que eu comecei, eu vou para frente, eu vou caminhar, eu vou vencer, eu vou conseguir. É a alegria. Por isso que o segundo gomo do fruto do Espírito é a alegria do Senhor, que nessa palavra aqui de Neemias e Esdras, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nas palavras ditas por Neemias e Esdras nesse texto, nós temos a essência da verdadeira alegria. Você lembra que no episódio passado eu disse que o mundo, o sistema de Satanás, tenta descaracterizar o amor, mudando a essência do amor. O amor tem um DNA, e Satanás procura desconfigurar esse DNA. Satanás não diz assim, não ame,
Satanás diz, ame, e o amor é sexo. Ame, e o amor é caridade. Ame, e o amor é tal, tal. E ele desconfigura o amor. A mesma coisa acontece com a alegria. O plano de Satanás é desconfigurar a essência da alegria, dessa alegria que impulsiona as ações da pessoa que desfruta dela. Vamos ver o que é a essência da alegria. Quando é que tem uma alegria que é a alegria do Senhor? Note que o texto diz a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do sistema, a alegria do mundo, a alegria desconfigurada por Satanás, mas é a alegria do Senhor que é a nossa força. Vamos olhar o que é essa essência da alegria no versículo 9, começando pelo versículo 9. 9 diz assim, Neemias, que era o governador, estamos em Neemias 8, versículo 9, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. A verdadeira alegria, a alegria do Senhor, ela pertence àqueles que consagram. Quando diz dia, está dizendo tudo. Percebe? Porque quando a gente fala dia, estamos falando de 24 horas, de 60 minutos cada hora e de 60 segundos cada minuto. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, Neemias diz assim, olha, este dia é consagrado ao Senhor. Então são as pessoas que pegam o seu dia, que pegam a sua vida, que pegam o seu tudo e consagram ao Senhor, que se tornam aptas a terem esse tônico de vida que é a alegria. Eles dedicam o seu dia e o seu tudo ao Senhor. Consagrar é dedicar, tá certo? Tem gente que pensa que se consagrar é jejuar. Não, jejuar é um ato consagratório, não é o consagrar. Tem gente que jejua e não é consagrado. Eu conheci pessoas que tinham uma vida de adultério e jejuavam. Tinham uma vida de pecado e jejuavam. Então o jejum não é consagração, é ato consagratório. A consagração é uma dedicação, é o se inclinar. Eu me consagro a esse momento de pregação. Então eu me dedico a esse momento de pregação. E eu me dedico por esses 20 minutos que estou pregando para vocês. Depois eu faço outras coisas. Agora, quanto ao Senhor, é uma dedicação do dia. Este dia é consagrado ao Senhor. Então é uma dedicação do todo. Tudo que eu faço, tudo que você faz deve ser dedicado ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3, 23, tudo o que fizer, por palavras, por obras, fazei-o como ao Senhor e não para as pessoas. Tudo o que fizer. Então perceba, consagre-o tudo, consagre o dia ao Senhor, para poder ter a verdadeira alegria. Pessoas que são centradas em si, nos seus interesses, não conhecem a alegria do Senhor, porque elas são dedicadas a elas. Elas são dedicadas ao seu prazer, à sua necessidade, ao seu projeto, ao seu plano. Elas são dedicadas até na igreja ao seu ministério. Elas são dedicadas àquilo que lhes dá dinheiro, ou àquilo que lhes dá alegria, ou àquilo que lhes dá projeção. Então, no fundo, elas são dedicadas a si mesmas. Elas não são consagradas ao Senhor. E elas não vão desfrutar da alegria do Senhor. Vamos olhar ainda neste versículo 9, o que significa ter a alegria do Senhor. O texto, continuando, ele diz, então este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Note que no começo do versículo 9, deixa eu achar aqui, o povo estava sendo ensinado, o povo estava ouvindo. E como resultado de ser ensinado e ouvindo, eles estavam chorando. Veja, o povo chorava ao ouvir as palavras. Pessoas consagradas ao Senhor, olha para o Senhor, olha para as coisas do Senhor e se envolve emocionalmente, sentimentalmente com as coisas do Senhor.
não é algo mecânico, pragmático, não é uma cerimônia, não é um ritual, é um ato diante do Senhor, é um comportamento diante do Senhor, é uma consagração diante do Senhor. Tem pessoas que conseguem estar num ato de consagração ao Senhor, dedicando-se a outras coisas. É um perigo isso que nós estamos fazendo aqui, de chegar até você com uma pregação virtual, por um meio virtual, que você está na sua casa, no seu trabalho. Pode ser que você esteja me ouvindo e fazendo palavras cruzadas ou sudoku. Pode ser que você esteja me ouvindo e acessando o seu site e vendo coisas. Você pode estar me ouvindo agora falar da palavra de Deus. Não é por mim, é pelo que está sendo dito, é pela palavra. Mas você está no WhatsApp respondendo pessoas. Você está ouvindo a palavra e ao mesmo tempo você está respondendo um e-mail ou tendo uma tratativa comercial. Isso não é o engajamento de alguém dedicado, de alguém consagrado. Não é. O povo estava consagrado ao Senhor. Então, quando a palavra do Senhor estava sendo dita, o povo estava chorando. O povo estava envolvido na palavra. O povo estava pensando na palavra. O povo estava se deixando mover pela palavra. Portanto, a verdadeira alegria, ela vai ser entregue para aqueles que são sensíveis e interessados nas coisas que Deus faz, nas coisas que Deus trata, nas coisas que Deus fala. Pessoas que tratam com pouco caso, de desinteresse o que Deus fala, não vai possuir alegria. Tem gente que está em todo culto e está fazendo mais mal do que bem estar na igreja para eles. Porque eles estão ali com desrespeito, sem temor diante da palavra do Senhor. Nós aqui que estamos trabalhando, pessoas que trabalham nas coisas do Senhor, tem um perigo muito grande de fazer isso virar uma coisa técnica, um negócio comercial, um negócio apenas feito porque tem que fazer o trabalho. E esquece que estamos lidando com coisa santa, que estamos lidando com coisas do Senhor. Deixamos de ser sensíveis às coisas do Senhor e nos tornamos pragmáticos, apenas objetivos. Ali na técnica, apertamos só o botão. Aqui no microfone apenas falamos e pregamos. Como eu disse domingo, lemos receita de bula, receita de bolo, lemos bula de remédio e esquecemos que estamos falando de algo que transcende o momento temporal, é por toda a eternidade. A palavra do Senhor nunca acaba, ela é santa, ela expressa a Deus, ela manifesta a Deus. São essas pessoas sensíveis a Deus, interessados por Deus, que se emocionam com as coisas de Deus, que são pessoas aptas a desfrutar desse gomo do fruto do Espírito chamado alegria. E eu concluo essa mensagem de hoje, nesse episódio, com o versículo 11. O versículo 11, os levitas dizem para o povo: acalmem-se. Acalmem-se. Está aí a essência completa da alegria do Senhor, que é a nossa força. Uma alegria que pertence à pessoa que consagra o dia ao Senhor, tudo ao Senhor. Uma alegria da pessoa que se dedica à palavra de Deus com temor, reverência, respeito. A alegria que proporciona tranquilidade, serenidade em meio às maiores dificuldades que possam existir na vida. Deus te abençoe e te guarde. E a minha oração é para que a alegria do Senhor seja parte da tua vida e seja a tua força. Deus te abençoe. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento,
Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.